Boa noite a todos que estão presentes. Hoje eu tinha dito a vocês que vamos demarcar aí alguns elementos para construir um procedimento de leitura. Os alunos que já me conhecem, que acompanham o meu trabalho, podem já ter escutado essa minha apresentação em outros momentos, talvez de um outro jeito, mas acho importante iniciar construindo aí alguns elementos para designar esse procedimento genealógico que vai servir como uma espécie de instrumento de leitura. Tá? Como vocês sabem, eu tenho uma formação em filosofia e, por certo, a minha leitura de Freud está marcada, né, pela minha formação em filosofia. Então, vou me recorrer sempre a autores do campo da filosofia como referência para ler Freud. Eu comecei a ler Freud ao mesmo tempo, né, que iniciei minhas leituras sobre Nietzsche. Então, quis o destino que a minha iniciação ao texto de Freud, eu comecei pelos 3 ensaios da teoria da sexualidade, foi o primeiro texto do Freud que eu li na vida, quando eu estava no 3º ano de graduação em filosofia, e justamente nesse momento eu começo a ler também o Nietzsche, que era a genealogia da moral. Depois eu vim conhecer o Foucault. Então, eu fui ler Foucault depois de iniciar a minha leitura em Freud e minha leitura em Nietzsche. Isso ressignificou, né, a leitura do Foucault, que eu iniciei, ressignificou a maneira de ler tanto Nietzsche quanto Freud. Então, eu diria para vocês que a leitura que faço de Freud está marcada, né, fundamentalmente por 3 autores, que é o Nietzsche, o Lacan e o Foucault. Então, marcando essas referências, então vocês já sabem de que lugar a gente vai fazer essa leitura. Eu gostaria de começar destacando essa imagem escolhida para a proposta desse semestre, que é uma gravura do Escher, que é um artista holandês, e o título dessa gravura de 1956, né, pode ser traduzido como União ou Enlaço. E como vocês podem ver pela gravura, trata-se de uma espécie de acoplamento entre 2 cabeças. Pelo bigode dá para perceber que é um homem e uma mulher, né? E esta união, esse tipo de enlaço, marca uma certa abordagem sobre o fenômeno do masoquismo e do sadismo, como se eles estivessem vinculados, tanto que se denomina uma pulsão sado-masoquista. Então, essa junção, essa união, esse tipo de enlaçamento entre o sadismo e o masoquismo é que nós vamos ter que quebrar. A proposta, como eu disse, é desvincular aquilo que está vinculado. Trata-se de separar, né, o masoquismo do sadismo e pensar o masoquismo, né, de maneira específica, singular, portanto, desvinculado do sadismo. Então, é uma estratégia,
né? E uma estratégia que me parecia, eu diria, uma ideia germinal que me surgiu, e como a gente trabalha com a história do pensamento, né, a decepção vem sempre na sequência, porque você acha que a ideia é uma ideia original, aí se você vai se dar conta, alguém já chegou antes, alguém já pensou, alguém já formulou aquilo, e eu vim a descobrir, depois de ter apresentado isso, que o Deleuze, naquele livro que eu indiquei, né, que se chama o Sacher-Masoch, o Frio o Frio e o Cruel, que ele já propunha isso. Então, eu vou apresentar aí, primeiro, o problema, né, e a ferramenta com a qual a gente vai lidar com esse problema. Tá? Então, eu vou usar dois argumentos para começar, extraídos de um capítulo, é um capítulo de um livro da psicanalista francesa Monique Davy-Menard. Ela também tem formação em filosofia, né? E tem várias obras publicadas no campo da psicanálise e da filosofia. E ela tem um livro traduzido no Brasil que se chama Deleuze e a Psicanálise. E eu vou tomar dois argumentos de um capítulo deste livro que se chama O Elogio ao Masoquismo, Crítica da Noção de Prazer. Nesse texto, a Monique nos fala da importância de fazer uma espécie de disjunção, né, a partir da leitura que ela está fazendo do Deleuze, entre o masoquismo e o sadismo. Diz ela, quando se trata de masoque, a especificidade do que é conotado por seu nome, masoquismo, pode aparecer, ou eu diria emergir, sob a condição de que o conjunto de traços que portam esse nome seja dissociado, disjunto, daqueles designados pelo nome de Sade. Então, tanto o sadismo quanto o masoquismo, enquanto um termo de conotação, se referem ao nome próprio. No caso do sadismo, ao nome de Marquês de Sade, que é um escritor, filósofo, literário, e, no caso do masoquismo, trata-se do nome de Sacher-Masoch, Leopold Sacher-Masoch. Essa confusão, né, de tomar a análise do masoquismo pelo sadismo, que fazia do masoquismo o simples avesso do sadismo, estava ligada a uma doutrina demasiado simples do prazer e da dor. Então, trata-se de pensar o masoquismo fora desse par prazer e dor. Esse é um ponto importante. E ela diz, Deleuze inovou ao discernir, olha o termo, discernir, a autonomia de cada uma dessas formações, que chamamos sadismo e masoquismo, ao renunciar a fazer do par prazer-dor o organizador de uma relação de transformações suposta
mais ilusória de uma dessas formações na outra. O prazer e a dor não são os melhores analisadores quando se trata de conceber a disjunção entre sadismo e masoquismo. Então, trata-se de pensar tanto o masoquismo como o sadismo fora dessa referência filosófica que é muito importante na história da filosofia, que é o par prazer e dor, ou prazer-desprazer. Nesse aspecto, eu já recomendo a vocês, para quem quer aprofundar nesse elemento aí, nesse aspecto bem específico do par prazer e dor, eu indico a vocês um livro do Luiz Roberto Monzani, que se chama O Desejo e o Prazer na Idade Moderna. É um filósofo, há pouco falecido, tive a grata satisfação de ter sido aluno dele na Unicamp, e a tese de livre docência dele esta, foi publicada em livro que se chama O Desejo e o Prazer na Idade Moderna. Ali temos bons argumentos para renunciar a fazer do par prazer e dor o organizador de uma relação de transformação do sadismo e masoquismo e vice-versa. Tá? Outro aspecto importante destacado por ela consiste no que ela chama de pseudolaço. Olha o termo, pseudolaço, lembrando a figura do laço lá do Escher, né? O pseudolaço entre desejo e prazer. O sofrimento do masoquista é o preço que ele precisa pagar, não para alcançar o prazer, mas para desfazer o pseudolaço do desejo com o prazer como medida extrínseca. Ou seja, tomar o prazer como uma medida extrínseca do desejo deu ao Freud, sobretudo antes de 1920, a possibilidade de tomar o sadismo como referência para pensar o masoquismo. Então, o nosso trabalho consiste, de algum modo, em fazer uma crítica à própria posição do Freud, no que se pode chamar na primeira tópica, e depois, com a introdução da pulsão de morte, em 1920, há como eu falei na aula passada, há uma espécie de reviravolta, né, uma mudança, onde o sadismo passa a ser pensado, né, pelo masoquismo. Então, inverte-se. Na primeira tópica, o Freud pensa, né, articula o masoquismo pelo sadismo. Na segunda, inverte-se. Pensa-se o sadismo pelo masoquismo. Entenderam esse ponto? Nós temos que tratar dessa inversão, como eu disse na aula passada, e as consequências dela, tanto teórica quanto clínica. Continua a Monique dizendo: Deleuze distingue o masoquismo, separa, desenlaça, né, disjunta o masoquismo e o sadismo como dois estilos diferentes de desejo. Olha, aqui está a novidade. Então, pensar a especificidade do masoquismo e do sadismo, né, como dois estilos diferentes de desejo, e não mais pensá-los
a partir do par, né? Desejo, prazer e prazer, dor. Ora, o sadismo, diz ele, o Deleuze, ela está reproduzindo o argumento. O sadismo é demonstrativo, institucional e apático. Está do lado da negação ativa do sentimento pelos prazeres. Veja, negação ativa dos sentimentos pelos prazeres. Então, essa negação ativa do sentimento, né, ela é promotora daquilo que no sadismo vai ser vivido como prazer. Então, o prazer no sadismo implica, requer a negação ativa, portanto, do sentimento. A palavra sentimento aqui pode ser traduzido como emoção, ou, se vocês quiserem, aquilo que o Nietzsche vai chamar de pathos, isto é, das paixões, dos afetos. Então, se o sadismo é demonstrativo, institucional e apático, o masoquismo é pedagógico, no sentido educativo. O masoquismo é pedagógico, contratual e suprassensual. Por quê? Suspende a sensualidade para criar uma sentimentalidade para além do princípio do prazer. Nós vamos ter que lidar com esse conceito de suprassensual, suprassensualidade, que me parece decisivo na articulação do masoquismo, na medida em que suspende, por isso suspende a sensualidade, é onde está o campo dos prazeres, por exemplo. Você pode dizer que há uma suspensão do prazer para criar uma sentimentalidade para além do princípio do prazer. Por isso o termo que vocês veem aí no capítulo do livro dela, elogio ao masoquismo. Então, ao contrário do que poderia se esperar, nós vamos ter que fazer um elogio ao masoquismo. E esse elogio ao masoquismo depende de uma separação do vínculo, do laço do masoquismo com o sadismo. Sem isso não é possível. Sem separar, desvincular, não é possível abordar um fenômeno e outro na sua especificidade. Por isso que o trabalho do Deleuze é importante na medida em que ele constatou que havia muitos estudos sobre Sade, sobre o sadismo, e pouco, quase nada, sobre o masoque. Então, se ambos, Sade e Masoch, estão no campo literário, antes de serem uma perversão, trata-se de voltar para esse campo literário e reconhecer nele próprio, ou seja, naquilo que constitui a obra literária, tanto de Sade quanto de Masoch, como ponto referencial de onde surgirá as perversões e, portanto, a patologia sexual do sadismo e do masoquismo.